Fala, fala, beleza? Boa tarde. Hoje é o último dia do treinamento aqui do aplicativo Barriga Tanquinho no nível iniciante. Então, para fechar com chave de ouro aqui, vamos treinar o som de um pagodinho, né? Porque muita gente não gosta de pagode. O passado eu falava muito mal do pagode, mas o pagode é um ritmo legal, é um ritmo alegre, contagiante. Então, vou treinar ao som de pagode. Faça o exercício. 30 segundos. Saltar a corda. É um exercício para todo o corpo para fortalecer seu sistema cardiovascular. Metade do tempo. Próximo, 27 horas. Faça este exercício em colchonete. Eu aqui, com Jesus, a fé foi cada cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar. E com ele no lar, uma parte iniciar. Faça o exercício. 27 horas. Até morrer, eu a vou proclamar. Respire ao levantar o corpo, inspire ao baixar o minha cruz. Levarei, eu também minha cruz. 5, 6, levarei, eu 7, também minha cruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenha um descanso. Próximo, 22. Abdominais. Longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, 3, 2, iniciar. Faça o exercício. 22. Abdominais. foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro.
Seus resultados serão melhores se você movimentar-se lentamente. falar dessa graça sem par 4, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu sou feliz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Mas 15, um dia senti meu pecado e vi sobre mim 17, a espada da lei. 18, Apressado fugi, em Jesus 19, me escondi e abrigo 20, seguro dele achei. 21, 22, Tenha descanso. Próximo. 22. Fui ali Elevação de pernas. que os olhos abri e agora me alegrei sua luz. Quão gostoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor. 3, Me 2, levou meu Jesus iniciar. a Faça o sofrer na exercício. cruz, a 22. salvar Elevação de pernas. pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Você não deve sentir nenhuma pressão na área do peito e dos ombros. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegrei sua luz. 2, E agora me alegrei sua luz. 3, E agora me alegro em sua Cinco. luz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, Já refúgio a glória eterna. Jesus, o Rei dos Reis. 12, Servos sem o testemunho seguirão as suas leis, os sinais da sua vida. 13, Mas se mostram cada vez 14, vencendo, 15. vencendo. Uou, esse aqui pega, hein? 15, 16, 17, 18, 19, O gado que chama os reis, a batalha 20, Cristo à frente do seu povo. 21, O inimigo entenderá. 22. Já demonstrou, vencendo, Vem, Jesus. oh glória. Tenha um descanso. Próximo. 60 segundos. Prancha. Três, 2, iniciar. Faça o exercício. 60 segundos. Prancha. Mantenha o core e os glúteos contraídos. Diz que glória
descanso. Próximo. 22. Multilateral direita. Os remidos triunfantes, lá do céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus, oh glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. 3, 2, iniciar. Faça o exercício. 22. Multilateral direita. Venceu o Rei Jesus. É um ótimo exercício para os oblíquos abdominais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Da ceifa está chamando. 15. Quem quer ir por mim a procurar? Nossa. 15. Almas que 22, 15. sei da 16, salvação 17, 18, 19, 20, 21, 22. Toca-te com brasas no altar. Tenha um descanso. Próximo. Sim, alegra 22. pelo teu Multilateral andar. esquerda. O profeta Deus se aproximando. Considera-se um pecador. Mas o fogo santo for queimando. Torna luz para o seu 3, Senhor. 2, Fala Deus. iniciar. Faça o exercício. 22. Multilateral Com esquerda. brasas do altar. 2, 3, 4, 5, 6, Tenha o abdômen 7, E alegro aceito ao teu mandar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Muitos 6, são os que vão 7, expirando, 18, 19, sem ter esperança 20, de viver. 21, 22. Vai depressa, lhes anunciando Tenha um que descanso. Jesus Próximo. nos prepara 20. ao céu. Abdominal de bicicleta. 10. Cada lado. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra ao teu andar. 3, 2, Breve, pois trabalhos iniciar. serão. Faça o exercício. 20. Abdominal de bicicleta. 10. Cada lado. E Jesus nos saudará bem-vindo. Esta Coloque glória suas mãos espero atrás das alcançar. orelhas e não entrelace os dedos. 4, 5, 6, Toca-me com brasas do Oito. altar. 9, 10, 11, 12, Se alegra pelo teu mandar. 15, 16, 17, 18, Toca-me com brasas Olá. do altar. 20. Tenha um descanso. Próximo. 20. Se alegra 7 aves. Pelo teu mandar. Se alegra pelo teu andar, se alegra pelo teu andar. 3, 2,
Goiás. São as santas escrituras, Expire ao levantar o corpo e inspire ao baixar o corpo. o pau fino das alturas, perfeita das trevas, 2, na luz da eterna 3, é a morte seu brilho. 4, Dentro já venceu a vida, 5, raio exaltou, 6, nunca mais vai ser ouvido 7, outro ponto de amor 8, que converta o pé 9, e rebelde pecador, 10, como o santo evangelho 11, que nos fala de perdão, 11, transforma o homem velho 12, numa nova criação. Sobre a 13, cruz foi derramado o seu 14, sangue remidou, uma lança traspassada foi o lado do Senhor, suas mãos 17, e pés pregaram com os 18, cravos sobre a cruz. 19, Tudo isto me contaram. 20. Tenha um descanso. Próximo. 22. Abdominais. Me converta o pé e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. 3, 2. Iniciar. Faça o exercício. 22. Abdominais. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Você 2, deve sentir seus músculos abdominais 3, queimando. Neste ponto de amor, 4, o juízo foi liberto 5, da condenação da dor. 6, Pela Bíblia estou vencendo, 7, Jesus é o Salvador. Jamais 8, vai ser ouvido outro ponto 9, de amor que converta o pé 10, e rebelde pecador, 11, como o santo evangelho 12, que nos fala de perdão 13, e transforma o homem velho numa 14, nova criação e transforma o homem velho numa nova 16, criação. 17, 18, 19, 20, 21, Quando a angelical 22, Tenha um descanso. Próximo. 22. Elevação de pernas. Pois eu creio na promessa de que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. 3, Meu 2. nome ouvirei Jesus Faça o chamar. exercício. 22. Elevação de pernas. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. 3, Respire ao mover as pernas para cima e inspire ao mover-las para baixo. Meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra ao mar, mas permanecerá Jesus. E meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia.
lá nos altos céus quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. 3, 2, iniciar. Faça o exercício 60 segundos. Prancha. Não baixe ou levante o quadril. Meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Metade do tempo. Enquanto para Jericó, Tenha um descanso. o Próximo. Jesus passava. 22. Ponte lateral direita. Sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vem clamar, sei que é tudo lhe 3, 2, mas ele sem a iniciar. Faça o exercício 22. Jesus, Ponte lateral direita. tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. 2, Mantenha o 3, abdômen contraído. 4, 5, O cego 6, gritava, 7, 8, e veio logo 9, sem tardar. 10, Mas 11, ainda assim 12, clamava: 13, Jesus, ó filho de 15, Davi, 16, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó 7, filho de Davi, 18, atende ao meu 19, clamor. 20, Jesus pergunta com 22. que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder de graça. Tenha um descanso. Então Jesus Próximo. lhe respondeu: 22. vai a Ponte tua lateral fé te esquerda. salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Então Jesus lhe respondeu: 1, vai a 2, tua fé te 3, salvou. 4, E logo 5, viu Bartimeu e ao bom 6, Jesus 7, 8, 9, 10, 11, 3, 12, 2, 13, 14, iniciar. 15, Faça o 16, exercício 17, 22. 19, Ponte lateral 20. esquerda. 22. Tenha um descanso. Próximo. 20. Abdominal de bicicleta. Mulher do céu, você vai me matar. Cada lado. Ai, ai, ai. Para de mandar eu treinar. Ai, Em Jesus eu tenho alegria. 20. Em Jesus, ó doce agonia. Em Jesus, desfruto a paz. Agirei. 3, 2, Em Jesus, iniciar. Faça o exercício 20. Abdominal de bicicleta. 10. Cada lado. 1, Jesus, 2, Deus tão adorável. 3, Em 4, Jesus, Você não deve sentir muita tensão em seu pescoço. em Jesus, 7, a graça é 8, infinita. 9, Em Jesus, 10, ó bênção 11, inaudita. Em 12, Jesus, minha alma é bendita. 14, Em Jesus, eu tenho 16, salvação. 7, Em Jesus, 18, não temo mal e a 9, morte. Em Jesus, 20. estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte.
4, Não temo o mal e a morte. 5, Estou 6, firmado e forte. 7, Meu barco rumo ao norte. Tenha um descanso. Próximo. Eu 6. sempre Prancha e telado direito. Eu sempre hei de vencer. Eu sempre hei de vencer. ai, ai. 3, 2. Iniciar. Faça o exercício. 6. Prancha e telado direito. 1, 2, 3, Mantenha o core e os glúteos compressos. Saudamos todos de 5, e campeões 6, do bem da luz. 7, Dois exércitos. Tenha um descanso. Próximo. 30 segundos. Tava do lado direito. Cantando vamos combater o meu pecado e o seu poder. A batalha grande está, a vitória Deus nos 3, dá. 2. Iniciar. Faça o exercício. 30 segundos. Tava do lado direito. Seus músculos abdominais estarão queimando, talvez até tremendo. Metade do tempo. Todos os que são fiéis ao bom 3, capitão 2. hão Tenha de um descanso. Próximo. 30 segundos. Tava do lado esquerdo. Levar o escudo, sim, a fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós, e jamais lutarmos só. 3, As 2. flechas do Iniciar. Faça o exercício. 30 segundos. Tava do lado esquerdo. Mantenha seu braço em um ângulo de 90 graus. Pros céus, a vitória. Metade do tempo. 3, 2. Tenha um descanso. Próximo. 30 segundos. Alongamento cobra. Se alguém cansado, se encontrar, sem forças para, pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, 3, Oba 2. vencer, Iniciar. avançar, Faça o exercício. cheios 30 a segundos. Jesus Alongamento cantar, cobra. Este exercício alonga seus músculos abdominais. ao mais alto, Senhor, Metade do tempo. breve vamos terminar a batalha aqui. 3, 2. E pra sempre Tenha um descanso. Próximo. 30 segundos. Alongamento com giro deitado lado esquerdo. 3, 2. Iniciar. Faça o exercício.
Qual dor ao céu, vive, irmão, murmurando, tal povo, o escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para amar. Deus castiga aquele a quem amar. De ti também não se esquecer. Ao Pai 2, amoroso te 3, chamar. E 4, cuida-se 5, quer ser. 6, Ao invés de 7, cante louvores a Deus. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Mesmo se as ondas 16, fugirem, 17, 19, poderás ver se 20. se o hino uma alma cantar. Não tem mais ciladas, tem morte. Pra cima tu deves olhar. O leme seguro, Oh! bem forte. Meu Deus, cansei. Tô morto. Do céu Olha isso. Ah, finalizamos o nível iniciante, 30º dia com 537 calorias a menos. Uou! Mereço um prêmio por ter finalizado esse treino. E o meu prêmio tá aqui, ó. Tô com todo o direito do mundo. Um chocolate sabor churros. Esse é o presente para quem faz 30 dias seguidos sem parar de exercícios. Merece um chocolate sabor churros. Tá bom, hein? Se você assistiu até aqui esse vídeo, você merece um presente também. Eu vou te ensinar a fórmula que você vai calcular quanto de caloria o seu corpo gasta só para se manter vivo. Deixa eu voltar aqui, terminar de engolir o chocolate. Então anota aí. Se você for homem, a fórmula é 66. Aqui, ó, vou ler com você, ó. 66 mais, abre parênteses, 13,7 vezes o seu peso, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 5 vezes a sua altura em centímetros, fecha parênteses, menos 6,8 vezes a tua idade. Quando você fizer esse cálculo e colocar, preencher com os valores do seu corpo, seu peso e sua idade, vai te dar um valor aí, vai te dar um valor entre 1.500 e 2.000 calorias, né? Eu acho que não vai dar mais do que isso, esse valor. Então isso é o que o seu corpo precisa de calorias apenas para se manter vivo. Ele consome essa quantidade de calorias. E agora, tô engasgando com chocolate ainda. Se você for mulher, é a fórmula de baixo. 655 mais, abre parênteses, 9,6 vezes o seu peso, mais, abre parênteses, 1,8 vezes a sua altura em centímetros, menos
menos 4,7 vezes a sua idade. Também quando você calcular isso, vai te dar entre 1.400 a 2.000 calorias, que é o que o seu corpo necessita apenas para se manter vivo e trabalhando, ok? Quem inventou essa fórmula chama-se Harris Benedict. Ele foi o criador dessa fórmula, que chama-se taxa basal, né? A taxa basal do seu metabolismo. Quanto você precisa de calorias para sobreviver. Então, quando você obter esse resultado, o que você vai fazer? Você vai dividir essa quantidade de calorias que você precisa, aí você vai colocar um pouquinho a mais. Por quê? Porque se você faz exercício físico, que nem eu fiz hoje, exercícios físicos, então eu consumi 537 calorias. Então eu vou ter que consumir, além das calorias que o meu corpo precisa para sobreviver, eu vou ter que consumir mais essas 537 que eu gastei e mais um pouco ainda. Só que para o meu corpo transformar isso em músculo, digerir a minha gordura, né, derreter aquela gordura e transformar isso em massa magra, em músculo, eu preciso distribuir muito bem as alimentações durante o dia. Tomar um café da manhã de mais ou menos 350 a 400 calorias, um almoço também mais ou menos assim, e fazer de 5 a 6 refeições ao dia. É o que eu tenho tentado fazer e eu tenho percebido um resultado positivo, né? Então faça isso também, se você tem esse objetivo de melhorar o seu físico, a sua saúde, o seu corpo. Essa é uma das maneiras. Se você não tem condições de ir para uma academia, não quer gastar seu dinheiro com academia, faça exercícios em casa também, faz aeróbico, faz, cardio, vai correr, faz alguma coisa, algum tipo de treinamento para exercitar o seu corpo, beleza? Então esse foi o presente de hoje. Finalizamos aí o nível iniciante. A partir de amanhã já vou começar o nível intermediário, valeu? Um abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Fui!